Boa noite, turma. Hoje, então, a gente vai estudar a farmacologia do sistema respiratório. Bom, antes de começar a falar, né, sobre as principais drogas que agem em nosso trato respiratório, é importante a gente saber sobre a regulação da respiração. Bom, a respiração é controlada no centro respiratório que fica localizado no bulbo, tá? Lá no nosso sistema nervoso. Esse centro respiratório, localizado no bulbo, ele é afetado por diversos fatores químicos. Por exemplo, a pressão parcial de dióxido de carbono, a PCO2, a pressão parcial de oxigênio, a PO2, por exemplo, né, no sangue, vão atuar ali, agir através de quimiorreceptores, né, afetando ali o nosso centro respiratório. Então, como exemplo, são alguns fatores que podem alterar a nossa respiração através da ligação ali no centro respiratório localizado no bulbo, tá? E o controle neuromoral, né, das nossas vias aéreas, ele é constituído por nervos parasimpáticos, né, que vão liberar acetilcolina, nervos simpáticos que liberam noradrenalina, são controlados também pela adrenalina circulante e pelos neurônios inibitórios não adrenérgicos não colinérgicos, chamados NANC, tá? Eles não são nem uma coisa nem outra, nem parasimpático nem simpático. Vale lembrar a diferença aí, né, alguns conceitos do sistema nervoso que vocês já devem conhecer, né, que o sistema nervoso simpático, ele é responsável pela situação de tranquilidade, né, de descanso. Já o sistema simpático, ele é responsável pela situação de luta ou fuga. Então, quando a pessoa está numa situação assim, de luta ou fuga, né, de perigo iminente, é importante para o nosso organismo que a gente tenha uma ventilação adequada nos nossos pulmões, tá? Para que a gente possa, que as nossas células tenham oxigenação, consequentemente produção de energia suficiente para a gente reagir àquela situação crítica, tá? Então, essa questão da broncodilatação, né, essa ação de broncodilatação, a gente vai ver através da ação simpática, tá? No nosso trato respiratório. Já a ação parasimpática, ela é oposta, tá? Ela vai favorecer mais ali uma broncoconstrição, tá? Então, por isso que muitos fármacos, né, eles atuam, fármacos que visam reverter, né, ali aquela broncoconstrição, aqueles mecanismos inflamatórios, né, associados como um excesso de muco, tá? E até mesmo aquela constrição ali das nossas vias aéreas. Muitos fármacos, eles vão agir nos receptores, né, receptores beta-adrenérgicos, que são receptores onde a noradrenalina se liga, né? Que tem essa ação simpática de broncodilatação. Então, a broncodilatação vai ser aí um efeito, né, esperado por maior parte aí dos medicamentos que vão ser utilizados para alguns distúrbios do nosso sistema respiratório que a gente vai ver, tá bom? E como que é a inervação parasimpática? Né? Então, a gente vai ter aí no nosso trato respiratório gânglios, né, parasimpáticos, né, mergulhados nas paredes dos brônquios, bronquíolos, tá? E essas fibras, né, parasimpáticas vão inervar o músculo liso, tá, das vias aéreas, o músculo liso vascular e também as glândulas. E os receptores, né, desse sistema parasimpático são os receptores muscarínicos do subtipo M1, M2 e M3, tá bom? Então, como que é a inervação simpática? Então, diferente da inervação parasimpática, não há inervação simpática, tá? Na musculatura do músculo liso brônquico, tá? Então, todos os efeitos simpáticos, ou seja, aqueles efeitos de broncodilatação, são causados pelas catecolaminas circulantes. O que são catecolaminas? Né? São os neurotransmissores do sistema nervoso simpático. Então, esses neurotransmissores, no caso, hormônios circulantes, tá? Não vão ser neurotransmissores, porque a gente não vai ter inervação simpática, mas vão ser hormônios, né? Que a gente tem também hormônios catecolaminas aí circulantes. Então, embora, né, a gente não tenha inervação simpática no nosso trato respiratório, a gente tem, né, a existência de receptores beta-adrenérgicos. Então, esses receptores beta-adrenérgicos são receptores de ação simpática, né? Então, são esses receptores o alvo de ligação de muitas drogas que querem ter esse efeito de broncodilatação no nosso organismo, tá bom? Então, a gente vai ter aí receptores beta-adrenérgicos no músculo liso, no epitélio, nas glândulas também. Verifica-se em menor grau também nos alvéolos e mastócitos, tá?
Então, praticamente todos os receptores beta-adrenérgicos das nossas vias aéreas são receptores beta-2, tá? Desculpa, gente. Então, a estimulação de receptores beta-adrenérgicos, tá? É que vão provocar essa sensação de relaxamento do músculo liso, inibição de mediadores de mastócitos, né, como a histamina, que provoca aqueles sintomas, né, de coriza, né, de produção de muco, tá? E também vão aumentar a depuração mucociliar. O que é essa depuração? Né? É uma diminuição da expressão mesmo do muco, que vai facilitar com que o muco seja expelido, né? Que ele seja retirado ali do nosso trato respiratório, tá? Então, a gente tem aí alguns distúrbios, né, que vêm alterar, né, a nossa função respiratória normal. Então, como exemplo, a gente tem aí a asma brônquica, né? Quem que não conhece alguém que tem asma, né? A gente tem a tosse, a gente tem a doença respiratória aguda grave, né, que é o COVID-19, a gente tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, o DPOC. A gente também tem bronquite crônica, síndrome da angústia respiratória do adulto. Tá? Então, a gente vai focar na asma, na tosse, no COVID-19 e no DPOC, para a gente discutir a ação de alguns principais medicamentos, né, e mecanismos de ação desses medicamentos utilizados, tá bom? Então, como primeira patologia, a gente tem a asma brônquica. Bom, o que é a asma brônquica? Ela é uma obstrução reversível, né, e recorrente das vias aéreas ao fluxo de ar, né, que pode ser desencadeada aí por uma ampla gama de estímulos, né, que vão servir para o desencadeamento da asma, tá? Então, o ataque da asma consiste de sibilos, que são barulhos que você consegue ouvir quando o paciente ele inspira, tosse, tá? Que é um mecanismo reflexo, né, para expulsão aí de fatores, né, de constituintes, né, que vão estar ali presentes nas nossas vias aéreas. Dificuldade na expiração, tá? Também é presente. E um aumento da resistência das vias aéreas. Então, a pessoa tem uma maior dificuldade para respirar, tá? Então, eu vou ter alterações inflamatórias nessas vias aéreas, uma hiperresponsividade brônquica, ou seja, os nossos bronquíolos e brônquios vão estar mais sensíveis, tá, a estímulos externos, provocando a broncoconstrição, tá? E quais são esses, o que pode servir como estímulo ao desenvolvimento da asma? Alérgenos, né? Então, a gente pode ter uma ampla gama de alérgenos, como poeira, medicamentos. Exercício, tá? Em que o estímulo pode consistir em ar frio, né? Quando algumas pessoas que têm tendência a ter asma, né, elas estão malhando ali com um corpo quente e vão começar a inspirar um ar frio ali no ambiente, né? Isso pode desencadear asma também. Infecções respiratórias e poluentes atmosféricos, né, como o dióxido de enxofre, tá? Ele é muito comum aí provocar também, desencadear os sintomas da asma brônquica. Eu peguei um vídeo para vocês, né, que ele mostra certinho como que ocorre, né, a asma. Tá? Eu vou pausar aqui. Voltamos aqui. Bom, eu tinha fechado o vídeo, tá, gente, no YouTube. Esse vídeo, ele mostra de forma bem clara, né, interessante, os mecanismos da asma, tá? O que pode acontecer ali no nosso organismo, principalmente nas nossas vias aéreas, em decorrência, né, da ocorrência da asma. Vamos ver aqui.
Então, vocês podem ver aqui alguns mecanismos, né, fisiopatológicos da asma, ó. Aqui a gente pode ver inflamação, tá? No nosso trato respiratório aí, tá? Que pode acontecer. A gente vai ver também aqui, ó, a broncoconstrição, tá? Né, que é esse apertamento aí das nossas vias respiratórias, tá? Hiperreatividade, né, que leva aí à produção excessiva de muco, né, aquele muco espesso, que pode levar à obstrução, né, das vias aéreas, tá? Ou dificuldade, né, para respirar. A gente tem também a remodelação dos vasos sanguíneos, né, que pode ocorrer quando o vaso sanguíneo fica exposto de forma crônica a um aumento ou diminuição do fluxo sanguíneo. Então, acontece esse remodelamento vascular, tá? Então, são aí as principais reações aí que podem acontecer na ocorrência da asma. Então, vocês viram, né, que a administração, né, o medicamento, né, por via inalatória, ele visa alterar nessas, ele visa melhorar essas alterações, né, patológicas aí provocadas pela asma, por exemplo, levando a uma broncodilatação, né, uma a inalação aí de um medicamento anti-inflamatório pode levar a uma diminuição, né, dessa inflamação nas vias aéreas também, tá? Uma diminuição aí da produção de muco, né? Uma depuração maior aí nesse muco para que ele possa ser facilmente expelido do organismo, tá? Dentre outros efeitos aí que são efeitos que se espera, né, que tenha nesses fármacos que a gente vai estudar agora. São fármacos utilizados para asma. Vou botar aqui o slide. Então, né, os agentes antiasmáticos que a gente vai estudar agora são de duas classes. A gente tem os broncodilatadores, né, como o próprio nome já diz, eles vão atuar dilatando, né, as vias aéreas, e os agentes anti-inflamatórios, tá, que vão conter a inflamação aí do trato respiratório, tá bom? Então, o primeiro medicamento que a gente vai estudar é da classe dos broncodilatadores, são os agonistas dos receptores beta-2 adrenérgicos. Então, como o próprio nome já diz, né, agonista é o contrário de antagonista. Se o antagonista ele bloqueia esses receptores para que não haja uma ligação fisiológica, né, do seu substrato, dessa molécula, o agonista ele vai ter um efeito semelhante, né, a noradrenalina, né, que teria esse efeito aí de broncodilatar. Tá? Então, o agonista ele vai ser administrado, né, vai se ligar aos receptores beta-2, né, vai provocar o quê? A dilatação dos brônquios, tá? Ele vai ter uma ação direta sobre os receptores beta-adrenérgicos no músculo liso, tá? Então, quais vão ser os efeitos que a gente vai ver? Vai haver um relaxamento do músculo brônquico, independente dos espasmógenos envolvidos, tá? Vão inibir a liberação de mediadores dos mastócitos, né, produtor de histamina, que tem aqueles efeitos, né, de secreção, e também vão inibir a liberação de TNF-alfa, né, que é um mediador da inflamação, e também vão aumentar a eliminação do muco, né, para facilitar e para desobstruir as vias aéreas, né, através de uma ação sobre os cílios. Então, os cílios, né, que são aquelas especializações da membrana plasmática que a gente pode ver nas células do trato respiratório, eles vão bater, né, com a maior intensidade para eliminar de forma mais rápida e fácil, né, esse muco, né, que vai estar aí obstruindo o trato respiratório. Bom, e como que é a cinética e a dinâmica desses agonistas de receptores beta-2?
Bom, eles podem ser administrados, né, por inalação de aerosol, né, pó ou solução nebulizada, de forma oral ou também de injeção. E esses fármacos, eles são divididos em dois grupos. A gente tem os agentes de ação curta e os agentes de ação mais longa. Os agentes de ação curta, né, são representados aí pelo salbutamol e a terbutalina, tá? O efeito máximo ocorre dentro de 30 minutos, com duração de ação de 4 a 6 horas. Então, eles são mais utilizados quando necessário para controlar os sintomas, esses medicamentos, né, de ação curta, os agonistas de ação curta. E os de agonistas de ação longa? A gente tem o salmeterol, né, como exemplo. Então, a duração de ação dele é de 12 horas. Note que bem maior essa ação de duração do que os agentes de ação curta, que é de 4 a 6 horas. Né? A administração vai ser de modo regular, 2 vezes ao dia, tá? Como terapia adjuvante em pacientes cuja asma é inadequadamente controlada pelos glicocorticoides, né? Que é outra classe de medicamento que a gente vai ver mais adiante. E a gente tem alguns efeitos indesejáveis, né? Como tremores em pacientes asmáticos, tá? Esses tremores, eles podem ser provocados porque esse medicamento ele tem uma ação no sistema nervoso, tá? Então, medicamentos que têm ação no sistema nervoso podem ter esses efeitos indesejáveis aí, como tremores, por exemplo, tá? A gente tem também como broncodilatador a xantina. E a xantina utilizada em medicina clínica é a teofilina, que é a 1,3-dimetilxantina. Eu até coloquei aqui a forma, né? A forma química dele, tá? Então, como que é a cinética e a dinâmica da xantina? A xantina, ela pode ser administrada por via oral, em preparações de liberação prolongada, né? Que vai liberando ali bem aos pouquinhos. E não é possível administrar xantina por inalação, tá? Ela também pode ser injetada por via intravenosa, tá? Lenta, bem lentamente, tá? E quando administrada por via oral, ela vai ser bem absorvida pelo trato gastrointestinal, metabolizada no fígado, e a meia-vida ali, o tempo que ela vai durar no plasma é de 8 horas em adulto. E a dinâmica da xantina? Ela provoca nosso efeito esperado, a broncodilatação, né? E por qual mecanismo ela provoca broncodilatação? Ela inibe isoenzimas da fosfodiesterase, com consequente aumento de um segundo mensageiro AMP cíclico, tá? Então, essa inibição dessa isoenzima, que é a fosfodiesterase, leva ao aumento do AMP cíclico, que leva à broncodilatação, tá? É um mecanismo, dentre outros, que podem levar à broncodilatação. E como efeito desejável, né, também do sistema nervoso central, a xantina pode levar a tremor e nervosismo e também interferir no sono do paciente, tá bom? Então, são efeitos aí indesejáveis que podem ocorrer com a utilização da xantina, tá? Como medicamento. Como broncodilatadores, a gente tem também os antagonistas dos receptores muscarínicos. Então, como antagonistas, né, ao contrário dos agonistas, eles vão bloquear receptores muscarínicos. Que receptores muscarínicos são esses, professora? Os receptores da acetilcolina, né? Como a gente viu, ele tem um efeito contrário do sistema nervoso simpático, eles causam broncoconstrição, isso não é legal, tá? Então, esses antagonistas dos receptores muscarínicos, eles vão bloquear a ação da acetilcolina, através do bloqueio de seus receptores muscarínicos, tá? Então, o principal composto utilizado, né, especificamente como antiasmático, é o ipratrópio, tá? Eu até coloquei uma fotinha aqui do brometo de ipratrópio. Ele pode ser administrado por via oral, tá? Mas também existe a forma de administração por via nasal. E a dinâmica dele? Ele vai relaxar a constrição brônquica, né, provocada pela estimulação parasimpática, tá? Então, a partir do momento que ele bloqueia esses receptores, né, parasimpáticos, receptores muscarínicos, a gente não vai ter mais a ação parasimpática. Só que ele não é muito eficaz, né, contra estímulos alergênicos, tá? Mas ele inibe o aumento de secreção de muco, o que é uma coisa boa, tá? Inibir no muco já é uma grande coisa. E também pode aumentar a depuração mucociliar de secreções brônquicas, né? Então, ele vai aumentar ali a velocidade com que essas secreções vão ser colocadas, né, para fora ali do organismo, para fora do trato respiratório, para desobstruir e tal, tá bom? A gente tem também na classe dos broncodilatadores os antagonistas do receptor de leucotrienos cisteínicos, né?
Lembrando que os leucotrienos, eles originam-se do ácido araquidônico por ação da lipoxigenase, tá? Então, antagonizando esse receptor de leucotrieno, eu vou ter aí uma ação também broncodilatadora. Com medicamentos, né, que são exemplos dessa classe, eu vou ter o montelukast e o zafirlukast, né, esses nomes estranhos. Eles podem ser administrados por via oral. E como que é a dinâmica? Eles vão impedir o desenvolvimento de asma sensível à aspirina, né, asma alérgica, inibe a asma induzida pelo exercício e diminui ambas as respostas iniciais e tardias a alérgenos inalados, tá bom? Ele também provoca relaxamento das vias aéreas na asma leve e reduz a eosinofilia do escarro, tá? A gente sabe que o eosinófilo é uma célulazinha aí do nosso sistema imune, né? Que ele degranula, ele libera grânulos, né? Que também provocam esses efeitos, né? Semelhantes à liberação de histamina pelo mastócito. E como efeitos indesejáveis aí dos broncodilatadores, a gente pode ter cefaleia e distúrbios gastrointestinais, tá bom? E a gente tem também a classe dos anti-inflamatórios, tá? A gente pode utilizar os glicocorticoides, como o dipropionato de beclometasona, a budesonida e o propionato de fluticasona, tá? E a cinética dinâmica, como que é? Bom, ele pode ser administrado por inalação, tá? E a dinâmica, ele diminui a formação de citocinas, tá? Os mediadores inflamatórios, inibe produção de vasodilatadores, prostaglandina 2, prostaglandinas 1, ao inibir a indução da ciclooxigenase. Então, inibiu a ciclooxigenase, inibiu aí a cadeia inflamatória aí. Então, por isso que ele é um agente anti-inflamatório. Efeitos indesejáveis comuns que podem acontecer, quer dizer, incomuns, né? Pacientes podem desenvolver a candidíase orofaríngea, sapinho. Por quê? Por ser um anti-inflamatório, esse medicamento ele meio que reduz um pouco a ação aí do nosso sistema imune, tá? Então, o nosso sistema imune pode ficar um pouco mais suscetível, né, a micro-organismos aproveitadores, né? Micro-organismos aí que podem aproveitar uma baixa no nosso sistema imune e infectar o nosso corpo. Por exemplo, a candidíase orofaríngea, né, conhecida como sapinho, que ele é provocado por uma levedura cândida, do gênero cândida, tá? Mais incomum ainda, a gente pode ter também a disfonia, tá? Problemas vocais provocados pelo uso de glicocorticoides, tá? Só que é bem incomum mesmo de acontecer, mas a literatura relata. A gente tem também o cromoglicato, tá? Como agente anti-inflamatório. Como que é a cinética dele? Ele é pouquíssimo absorvido pelo trato gastrointestinal. É administrado por inalação na forma de aerosol, como solução nebulizada ou na forma de pó. E a dinâmica dele, como que é? Ele inibe a liberação de histamina e de vários mediadores inflamatórios, né, derivados da membrana dos mastócitos. Né? Ele praticamente bloqueia aí os mastócitos, tá? A liberação aí pelos mastócitos. A liberação de glândulos, né? Como efeitos indesejáveis, a gente pode ter irritação nas vias aéreas superiores, tá? Então, esses são os mecanismos de ação do cromoglicato. Bom, como a gente acabou de falar da asma, né? São os principais sintomas e os medicamentos utilizados, né? Os beta-bloqueadores, anti-inflamatórios. E a gente tem agora outra patologia, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC. Tá? A DPOC ela é caracterizada por bronquite crônica e efizema. A bronquite a gente sabe que é a inflamação dos nossos brônquios, bronquíolos, e o efizema vai ser uma lesão no tecido pulmonar, tá? Que pode ocorrer em vários anos após o início da tosse, então é de um início mais crônico mesmo, tá? Tratamento farmacológico, ele é paliativo, tá? E o brometo de pratópio, ele é muito utilizado, tá? É o principal fármaco utilizado, que ele é um broncodilatador. O salbutamol também é utilizado, né? E os corticosteroides, que podem ser inalados ou por via oral, né? Podem ser muito úteis aí nesses casos de DPOC, tá bom? E a tosse? Bom, a tosse ele é um mecanismo reflexo protetor, né? Por quê? Porque é um mecanismo, né, reflexo que visa eliminar corpos estranhos, né, do nosso sistema respiratório, da nossa árvore traqueobrônquica, tá? E vale lembrar que não é em todos os casos que a pessoa está com tosse que é bom utilizar um antitussígeno, tá? Então, ele só é mais indicado
em casos onde a tosse é muito severa, muito incômoda, né, que pode levar até alguma lesão, tá? Então você acaba tomando antitussígeno, né? A indicação é de um antitussígeno. Mas a não ser se for uma tosse mais branda, tá? Uma tosse mais incomum, não é legal, né, fazer o uso aí dos antitussígenos, tá? Então os fármacos utilizados para tosse são chamados de antitussígenos. E aqui, né, a gente tem um mecanismo de ação da tosse que eu trouxe para vocês. Então, a presença do corpo estranho, né, a simples presença dele, ou até mesmo bloqueio nas vias aéreas que ele pode provocar, leva a uma sinalização lá no hipotálamo. Aí o hipotálamo vai sinalizar para o nosso corpo fechar a glote, tá? E os músculos respiratórios, especialmente o diafragma, né, ele vai se contrair, tá? E aí ele vai expulsar o ar, né, numa velocidade muito grande, assim, muito rápida, até 900 km por hora, para permitir a remoção desse corpo estranho. Então, a eliminação desse ar nessa velocidade é o que provoca em nós a tosse, tá? Então, esse é um mecanismo reflexo aí do hipotálamo para tentar expulsar desse corpo estranho que está aí obstruindo, né, ou até mesmo causando incômodo aí nas nossas vias aéreas, tá bom? Então, como antitussígeno, a gente tem aí a codeína, representada pela metilmorfina, tá? Não é ainda vendido no Brasil, essa metilmorfina, né? Porque é um opiáceo. Ele é um supressor eficaz da tosse. Diminui também secreções dos bronquíolos, né? Com consequente espessamento do escarro, inibição da atividade ciliar e diminuição da depuração do escarro espessado, tá? Então, essas situações aqui vão fazer com que haja menos sinalização para tosse, né? Haja menos mecanismo reflexo ali para tosse. Então, por isso que ele acaba sendo usado como antitussígeno. Como efeito indesejado, a gente pode ter aí a constipação, tá bom? Bom, a gente tem também o Covid-19, né? Que é uma patologia muito conhecida nossa, muito conhecida mesmo, né? Chega já tá enjoando a gente, já tá aperreando a nossa vida. Né? E o que é a Covid-19? É uma doença respiratória aguda, algumas vezes grave, por que eu falo algumas vezes? Que nem todas as situações são graves, tá? São geralmente pacientes que já têm algum histórico de outras patologias associadas, né? Vai depender também da carga viral que o paciente entrou em contato, né? E é uma doença causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, tá? E a gente sabe, né, da transmissão que é interpessoal, provocado pelo contato com secreções contaminadas, né, aerosóis contaminados, tá? E a gente tem também conhecimento de alguns sintomas, né, que podem ser comuns, embora alguns pacientes também sejam assintomáticos, não apresentem nenhum sintoma. Então, quando o paciente tem sintomas mais brandos, esses sintomas podem incluir febre, tosse, falta de ar ou dificuldade em respirar, que já não é um sintoma mais tão brando assim, calafrios, fadiga, dor muscular, cefaleia, faringite, perda recente de olfato e paladar é um sintoma bem importante que já permite, né, ter um novo olhar aí para suspeita do Covid mesmo. Pode também ter congestão, náuseas, vômitos e diarreias, aí como sintomas, né, um pouco mais brandos, tá? E além dessa doença respiratória, o Covid pode progredir para síndrome de desconforto respiratório agudo, tá? O SDRA. E também pode evoluir para morte, tá? Que são outras complicações graves dessa patologia. Algumas complicações graves, né, que o Covid pode levar o paciente a desenvolver, né, que são menos comuns, mas que são relatados já pela literatura, são cardiopatias, né, como arritmias, que é a alteração dos batimentos cardíacos, cardiomiopatia, né, vai ser lesão ali nos músculos, né, do coração, né, lesão cardíaca aguda, distúrbio de coagulação, dentre outros distúrbios dos vasos sanguíneos aí, tá? Que pode levar a hemorragia, formação de trombos, embolia, dentre outros. Então, é uma doença que pode ter desfechos, né, bem graves, tá? E quais são os fármacos utilizados no tratamento do Covid-19? O tratamento do Covid-19, ele é preferencialmente um tratamento de suporte, né, que você vai dar suporte àquele paciente enquanto ele está ali, enquanto o sistema imune daquele paciente está lutando contra essa infecção, tá? Então, a gente ainda não tem medicamentos, né, muito eficientes no tratamento dessa patologia, embora alguns já mostraram alguma certa eficiência, principalmente em casos graves, como Remdesivir,
e a dexametasona, tá? Já mostraram aí alguma eficiência. Outros medicamentos, como a cloroquina, por exemplo, mostrou eficiência em testes in vitro, porém, em vivo, a literatura não observou um resultado eficiente, né? Uma ação ali eficiente, tá? Então, no nosso estudo aqui, fica apenas o remdesivir e a dexametasona, que podem ser utilizados algumas vezes em casos graves, tá? Porque essa patologia, o nosso sistema imune ele tem a capacidade de combater. Claro que pacientes que já são debilitados por outras patologias é mais difícil, né? Tendem a piorar, ter uma piora de quadro, né? Ou também, depende também da carga viral que o paciente teve contato, tá? Mas, no geral, a maioria das pessoas elas conseguem se recuperar dessa patologia porque o nosso sistema imune ele consegue, né, conter essa infecção, tá? Só que pode haver reinfecção porque a imunidade, né, pela contaminação, é uma imunidade muito curta, de alguns meses, 1 mês, 3 meses. Então, a pessoa que teve coronavírus, ela pode se reinfectar novamente e muitas vezes a reinfecção é mais grave, ela traz sintomas mais graves do que a primeira infecção, tá bom? Então, a gente fica aí na espera, né, pelo desenvolvimento de vacinas, né, que é o método mais eficiente para evitar mesmo, prevenir essa contaminação, tá bom? Porque aí as vacinas, elas podem, né, fornecer uma imunidade mais duradoura, tá? Do que essa imunidade pela contaminação. Então, o que é o remdesivir, tá? Ele é um profármaco, né, que ele vai ser ativado no nosso sistema, quando ele estiver na nossa corrente sanguínea. Ele tem uma ação conhecida contra diversos vírus de RNA, como o vírus Ebola, o MERS-CoV, o SARS-CoV, que são doenças provocadas pelo coronavírus, pela família do coronavírus, né? Só que são coronavírus diferentes, né? De tipos diferentes. Esse MERS-CoV mesmo, ele provocou a síndrome da angústia respiratória no Oriente Médio, né? Causando aí muitos prejuízos também. Então, o coronavírus, ele é um vírus que já é conhecido aí, né, pela medicina por causar muitos estragos aí do passado, né? E atualmente também ele está causando aí muito estrago. A cinética, como que é utilizado o remdesivir? Ele pode ser administrado por via intravenosa. E a dinâmica, ele é um inibidor da RNA polimerase, tá? E ele vai interromper, então, o processo de replicação do genoma viral, tá bom? Então, ele bloqueia aí o metabolismo do vírus, tá? Impedindo que o vírus aí se replique. Efeitos indesejáveis tem, né? Dor de cabeça, náuseas, erupções da pele podem ocorrer por conta do uso do remdesivir. Outro medicamento é a dexametasona, né, que a gente viu que também pode ser utilizado em casos graves. Ele é um anti-inflamatório corticoide. Ele já tem benefícios verificados quando utilizado em pacientes graves, né? A literatura já comprovou. A cinética, ele pode ser absorvido rapidamente por via oral, metabolizado no fígado, né? Porém de forma um pouco mais lenta que outros corticoides, e eliminado por via renal, tá? A dinâmica dele, ele controla ali a infecção, os mecanismos da infecção, tá? E ele pode ter alguns efeitos indesejáveis, né? Como alteração da pressão arterial, alteração da insulina, retenção de líquidos, que podem ser provocados por um uso mais prolongado desse medicamento, tá? No caso da retenção de líquido. Tá bom, gente? Então, era isso que eu tinha para a aula da gente hoje. Aí eu vou deixar 2 exercícios aqui para vocês responderem, tá? Eu não coloquei as respostas, então na aula que vem eu disponibilizo o gabarito para vocês, tá? Então, façam aí e depois a gente vai discutir. Uma boa noite para vocês, tá? E obrigada pela atenção. Tchau, tchau.